Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aqui por reservarem esse tempo para esse bate-papo. Bate-papo não, na verdade, porque como é uma live, vocês não conseguem interagir através dos microfones ou das câmeras, então eu peço, caso tenham alguma dúvida, fiquem super à vontade em colocar a sua dúvida, seu comentário ali através do chat, que ao final aqui, assim que a gente tiver disponibilidade, a gente faz essa pergunta aqui para o Pedro. Agradeço de novo a participação de todos. Eu sei que muitos já nos conhecem e já seguem os nossos canais, onde a gente compartilha vídeos, dicas, lives e diversos conteúdos, inclusive o nosso podcast. Mas fica aqui um convite para que ainda quem não segue, ou se quiser compartilhar com alguém, fiquem super à vontade em escanear e tirar uma foto e ser direcionado e compartilhar. Agradeço de novo e no final da apresentação, sempre quando a gente encerra a live, o conteúdo gravado a gente disponibiliza para todos que participaram e todos aqueles que se inscreveram para participar, para que vocês possam ver novamente o conteúdo pausadamente, assistir, compartilhar com seus times. Então fiquem super à vontade. Agradeço aqui também ao Pedro Henrique Trimailovas, nosso especialista dentro da Brasoftware, especialista na plataforma Autodesk, que vai comentar um pouco aqui para a gente, vai trazer um pouco mais sobre inovação e falar sobre as coleções, sobre a coleção especificamente da Autodesk. Pedro, muito obrigado aí, e o palco aí, na verdade o microfone é seu, fique à vontade, meu amigo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Minha tela já está aparecendo por aí, João? Perfeito, Pedro, perfeito. Maravilha. Então, muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre a integração perfeita entre o design, engenharia e produto, mais especificamente falando sobre a Product Design and Manufacturing. Eu sou o Pedro Henrique Trimailovas, executivo de produtos Autodesk aqui dentro da Brasoftware, né? E a Brasoftware ela é um dos maiores players de tecnologia no Brasil, né? Eu atuo na linha de frente como especialista técnico na linha de produtos da Autodesk, contando com mais de 10 anos de experiência, desde usuário até instrutor na própria rede Senai, em outros parceiros Platinum, e nós somos também um parceiro Platinum, que é o mais alto nível de parceria mundialmente falando aí, juntamente à Autodesk. Nesse ambiente de alta performance que a gente atua, o meu papel como speaker técnico e como especialista é traduzir toda essa frente técnica para aplicações, para algo mais simples dentro do dia a dia dos nossos clientes. Também deixo aqui o meu convite para vocês me seguirem no LinkedIn, segue aí o QR Code, ou também através do link aqui na tela. Bom, então, para que a gente possa começar então a nossa live de hoje, falando brevemente aqui da nossa agenda, eu traduzi em cada um dos nossos slides esses 5 principais pilares aqui, falando sobre a integração perfeita de engenharia, produto e design. Então, primeiro a gente vai começar com o overview, o que é a Product Design and Manufacture Collection da Autodesk, as suas funcionalidades gerais e como acessá-las. Falaremos aqui das funcionalidades-chave dessa coleção, a solução focada ali em colaboração com equipes, como utilizá-la para aumentar a produtividade dos seus recursos, integração entre equipes, como unificar times de design, engenharia e manufatura, reduzir erros e retrabalhos, né? Então, através da simulação, a gente consegue validar se um produto é funcional antes mesmo de produzi-lo e por que não falar também sobre estratégias de negócio, como aumentar a competitividade integrando os produtos ali, entregando maior qualidade para os mercados que a gente atua. Também tem uma surpresa aqui ao final dessa live, né? Já vou até adiantar para vocês. Nós estamos preparando um e-book para disponibilizar posteriormente. Eu vou mostrar um pouquinho dele aqui para vocês ao final da nossa live. Esse e-book vai ser cedido aí a todos que estiverem participando dessa live ou acessarem posteriormente também as gravações. E para que a gente possa começar falando aqui da PDM Collection, eu trago para vocês a grosso modo, né, de forma geral, como a gente visualiza a PDM Collection. Ela se trata de uma coleção de produto, design e manufatura, como o próprio nome já diz, onde ela traz para a gente diversos softwares. Né? Até 2016, para quem é dessa época ou anterior a ela, você vai lembrar que se você precisava comprar o Inventor, você comprava ele. Precisou comprar o AutoCAD Electrical, era uma compra separada. Precisou comprar o Factor Design Utilities, era outra compra. E no montante para as empresas que tinham a estratégia de precisar de mais do que 2 ou até 3 softwares, acabava se tornando pouco viável você adquirir cada um deles separadamente. Né?
Até trazendo um pouco aqui da minha expertise como professor acadêmico, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, que na maioria das vezes são da indústria, né? O torneiro, ele precisa saber tornear, o fresador, ele precisa saber fresar, mas afinal de contas, o que o projetista precisa saber? E logo eles sempre me respondem, né? O projetista precisa saber projetar, né, professor? Como você mesmo está trazendo essa lógica aí. E eu sempre dou esse plot twist que eu falo, não. O projetista ele não precisa apenas saber projetar. O projetista ele tem que saber fresar, ele tem que saber tornear, ele tem que conhecer de processo. Hoje, os projetistas, os engenheiros, não adianta mais eles saberem utilizar um software CAD, CAM ou CAI. Eles precisam ter ali ser um profissional multifacetado, né? Ele precisa ali ser mais um generalista do que um especialista. Ele não precisa ser o cara no Inventor, não precisa ser o cara no Fusion, mas ele precisa conhecer suficientemente de tudo para saber aplicar e entregar projetos melhores, entregar maior qualidade. De 2016 para cá, ano que vem, essa decisão de modelo de negócio completa 10 anos, né? A Autodesk começou a entregar isso para a gente através das coleções, focadas por indústria, né? Por segmentos. A gente tem a EC Collection, a M&A Collection e a gente também tem a PDM, que é essa coleção de produto, design e manufatura. Entendendo que o projetista ele não só mais desenha, mas muitas vezes ele programa em CAM também, ele faz alguma simulação em nesting, calcula tolerâncias de análises, faz o layout fabril. Então a Autodesk entendeu que o perfil do profissional exige que ele tenha contato com cada vez mais softwares. Isso não significa que você, usuário da PDM Collection, é obrigado a conhecer todos eles com profundidade, mas minimamente conhecer todo o poder de fogo que você tem aí na manga é necessário, é importante para que você consiga entregar cada vez mais qualidade. E traduzindo aqui um pouquinho de produto, eu não quero ficar focando muito falando em produto, eu quero falar aqui em aplicações e recursos, mas a gente trazendo aqui para uma visão mais prática, eu falo um pouquinho sobre os departamentos e normalmente onde cada um dos softwares é utilizado, tá? Ou ele pode ser utilizado. Então, a gente tem um paralelo bem interessante entre a PDM Collection e o Fusion, isoladamente, tá? E muitos alunos me perguntam hoje, Pedro, o Fusion vai substituir a PDM Collection? E a resposta é não. Apesar do Fusion estar se tornando cada vez um produto excelente, né? Cada vez um produto melhor, com mais funcionalidades, a ideia da Autodesk não é substituir o Inventor com o Fusion, mas sim agregar, trazer mais poder de fogo ali para o Fusion isoladamente. Quando você usa um e quando você usa outro. Para usar a PDM Collection, ou propriamente o Inventor, normalmente a gente tem ali projetistas de máquinas de equipamentos, grandes montagens, e para o Fusion eu falo mais de design de produto, mais ali de repente de uma engenharia reversa. Inclusive, na região de Santo Amaro eu vou estar ministrando um treinamento na sexta-feira agora de engenharia reversa, com foco na utilização do Fusion para nuvem de pontos, para arquivos vindos de escaneamento, né? É uma aplicação bem interessante que a gente vai aplicar numa engenharia ali de uma empresa bem consolidada nessa região. Aqui a gente visualiza vendas, projeto, produção, vendas e serviços na outra ponta também. E aqui abaixo a gente vai visualizando configurações de produto, projeto generativo, definição conceitual, projetos mecânicos, simulação, documentação, e cada um dos produtos aqui está disposto a atender um desses departamentos ou um desses profissionais ali nessa label de baixo. E a gente vê que aqui eu tenho o Volt Basic, né, conectando ali como um gerenciamento de dados, né, gerenciamento de dados de engenharia, conectado ao processo como um todo, tá? Não necessariamente com todas as soluções, tá? Mas com as principais delas, como ali, por exemplo, o próprio Inventor, o Factory, o Navis, né? Então a gente tem ali essa possibilidade de uso também. E trazendo ainda de uma forma mais simplificada, se você é projetista e engenheiro, provavelmente você vai interagir mais com esses produtos. Caso hoje você fale, olha, eu só uso Fusion, só uso Inventor ou só uso AutoCAD, dá uma olhada, busca conhecer um pouquinho mais desses outros produtos que estão nesse mesmo quadro aqui. Por exemplo, o Inventor Nastran, ou a tolerância e análise dentro do Inventor. Se você mexe mais com fabricação, talvez você esteja acostumado a utilizar algum dos concorrentes de mercado, né? Você pode estar utilizando o Inventor CAM, o Fusion, até o próprio Inventor Nesting, né? Aqui eu busquei trazer eles até da forma mais simples que a gente os conhece. Layout Fabril, eu posso utilizar o utilitário de design e fabricação do Fusion, o próprio Inventor, no caso Factory, AutoCAD Architecture e o próprio Navisworks.
E para venda, falando de geração de imagens ali, ou até vídeos mais profissionais, eu posso estar utilizando o 3ds Max. Trazendo um pouquinho dos recursos aqui em um primeiro momento, eu trouxe isso em formato de GIFs, até pequenos vídeos para debater com vocês aqui, né? Na verdade, trazer um pouquinho dessa expertise para vocês, mas a ideia é mostrar o que está incluso somente no Inventor, sem você precisar da PDM Collection, e também o que está incluso ali contando com as expertises da PDM Collection. E para que a gente consiga visualizar, eu trago aqui, em um primeiro momento, a gente saindo da prancheta 2D, também conhecida aí como AutoCAD, né? A gente hoje no mercado ele ainda está bem forte. Eu não acho que o AutoCAD vai morrer, como algumas pessoas apontam, né? Mas a questão é que cada vez mais vai ser comum a gente projetar em 3D. Mas o que fazer com todos aqueles arquivos legados que você tem ali do passado em 2D? É possível que você reaproveite eles, trabalhando ali com alternativas onde você consegue puxar as cotas, puxar as especificações, os próprios detalhamentos que você fez ali dentro do AutoCAD e puxando isso para o Fusion, reposicionando ali a UCS, na User Coordinate System, que é aquela tríade de X, Y e Z, para colocar corretamente os posicionamentos no Inventor e literalmente tirar os teus projetos do papel digital ali, falando um pouquinho do AutoCAD, e levar eles para o Inventor. Poxa, Pedro, mas eu já tenho no AutoCAD, para que eu vou levar isso para o Inventor? E aí, nesse trecho do vídeo, a gente entende bem que quando eu tenho elas modeladas 3D, eu posso fazer ali uma análise de interferência, uma análise de movimento, uma vista em corte um pouquinho mais robusta e tendo isso atrelado ao AutoCAD, eu consigo também mudar lá no AutoCAD e isso mudar aqui dentro do Inventor para mim. Imaginando aqui uma montagenzinha como essa, a gente tem algumas vantagens de poder trabalhar no contexto da modelagem de sólidos. Falando ainda em modelagem, a gente tem também a possibilidade de modelagem de chapas metálicas. Todos os usuários do Inventor já conhecem que a gente tem aí a extensão IPT para peças, né? E também para chapas metálicas. E para quem trabalha com chapas metálicas, tem visto aí desde 2018 uma grande evolução nesse ambiente, permitindo a gente ter maior produtividade, na verdade, cada vez mais ter produtividade ali ao desenhar um item totalmente já dobrado, puxar o seu desenvolvimento, a sua planificação ali para o papel e já puxar isso para uma guia de detalhamento. De repente até trazendo uma tabela de furos, uma tabela de dobras, né? Isso é a lista de peças, no caso de montagens inteiras de chapas metálicas ou combinando sólidos e chapas metálicas. O centro de conteúdo também, dentro do Inventor, né? Também conhecido como biblioteca de elementos normalizados, permite a gente trabalhar ali sempre considerando os itens de norma, tá? Até algo que eu sempre puxo aqui nesse discurso é quando eu falo do centro de conteúdo do Inventor, para quem trabalha com estruturas metálicas dentro do Inventor, é muito importante você ver se você está usando a norma certa ali, de tubulação ou até mesmo de estrutura. Por quê? O Inventor ele vai te trazer uma biblioteca global. Então, a maior parte dos padrões muito provavelmente serão padrões americanos. De repente, se você está projetando uma estrutura aqui no Brasil, como é o nosso foco para quem está assistindo essa live, você vai acabar se deparando que você não vai encontrar aquele padrão ali prontamente em um catálogo de compras de estrutura, tá? Então, antes de iniciar projetos de estrutura, mesmo parafusos, rolamentos, todas as normas, se baseiem aí em normas nacionais. Elas vão estar disponíveis no Inventor, tá? Não vou dizer que 100% das normas brasileiras já estão disponíveis lá, pelo menos não para todas as categorias, né? Parafuso, rolamento, arruela, eixos, mas grande parte delas já está incorporada no Inventor, especialmente na versão 2026, que já está disponível para download. Alguns pontos que a gente não ouve falar tanto, mas é que o Inventor ele também permite para a gente realizar tubulações rígidas e flexíveis, né? E a gente também conhece aí como tubulação e roteamento, né? Tubulação, a gente vai trabalhar aqui em ambos os GIFs que eu trouxe, em um momento mais com tubulações flexíveis e outro com roteamento de tubulações rígidas, né? Então, dentro do Inventor, sem que eu precise da PDM Collection ou de qualquer outro plugin, né, eu consigo trabalhar ali também com a criação desse ambiente.
Eu não trouxe aqui nos slides, mas a gente também tem a possibilidade de trabalhar com o ambiente Cable and Harness, né? Onde eu trabalho com cabos e chicotes elétricos. E para quem usa o AutoCAD Electrical para fazer diagramação de painel, fazer os esquemáticos elétricos, existe integração também entre esse ambiente Cable and Harness ali para para cabos e chicotes elétricos, também com a parte de esquemáticos do AutoCAD elétrico. Não é algo tão comum da gente ouvir falar, é algo que eu costumo dizer que são recursos escondidos, né? Porque para a gente que usa aí uma década ou talvez um pouquinho mais o Inventor, você acaba conhecendo muito essas interfaces, mas para quem usa na maioria das vezes para modelagem do dia a dia, montagem, a gente acaba perdendo a gente acaba perdendo a noção ali do potencial que a gente tem para trabalhar pensando em outras interfaces também. Uma delas, inclusive, está dentro do ambiente de montagens do Inventor, é o acelerador de projetos, né? Ou para quem usa aí o Inventor na linguagem nativa, é o Design Accelerator do Inventor, né? Então ali a gente consegue não só fazer a modelagem de um eixo, engrenagem, rolamento, sistemas de cames, correias, ou até mesmo molas, né? Mas a gente consegue laudar tudo isso, né? Realizando ali o memorial de cálculos mecânicos e acessando ali milhares de componentes já normalizados, preenchendo apenas parâmetros, né? A gente tem o manual de fabricação metal mecânico, né? Na minha época de Senai, a gente costumava falar que era a Bíblia do engenheiro mecânico. Lá a gente buscava todas as questões, toda a relação de módulos, número de dentes de engrenagem, diâmetro primitivo, diâmetro interno, externo, e com base nisso, já ali cerca de 8, 9 anos atrás, a gente já usava esse manual só para imputar os valores ali no Design Accelerator e ter relações intrinsecamente ligadas ali dentro das nossas engrenagens. Então, exercícios de projeto de um redutor de velocidade, por exemplo, ou de um sistema de transmissão, ficava muito mais facilitado quando eu combinava a teoria de todo um manual técnico com a prática, o que o Inventor me entrega e permite que eu faça sem precisar ficar quebrando a cabeça e calcular. E é legal desse ambiente, por exemplo, que quando eu busco ali um cálculo de rolamento, ou até mesmo um cálculo de engrenagem, eu consigo ter uma noção de horas de funcionamento, né? Configurar fatores de segurança ali para saber quando eu faço não somente uma manutenção por quebra, né? Qual é o limite ali que ela vai aguentar, mas quando eu faço uma manutenção preditiva. Por exemplo, se eu tenho uma possibilidade de funcionamento de 882 horas, eu consigo ali em cerca de 750 horas, 700 horas, reavaliar o meu sistema e o quão desgastado ele foi, tá? Então, tudo isso está possível dentro do Inventor, ainda sem precisar da PDM. Os recursos da PDM a gente vai abordar daqui a alguns poucos minutos. Falando também um pouquinho referente à parte de estruturas metálicas que eu comentei, né? Nada como o Advanced Steel, que é uma solução que trabalha focada em estruturas metálicas. O Inventor ele permite que a gente também trabalhe com estruturas, talvez não avançando tão a fundo quanto o Advanced Steel, mas permitindo que a gente faça o básico do dia a dia ali, como a modelagem baseada em skeletal modeling, né? É o termo que a gente usa, que é a modelagem por esqueletos. Então, eu desenho ali toda a sketch 2 e 3D do meu modelo, todas essas linhas que a gente visualiza aqui nos vídeos, né? E a partir delas eu vou clicando aonde eu tenho a conexão de uma ou mais estruturas, dos end caps, né? Que é os tamponamentos de estruturas. Puxo ali toda a minha lista de peças também, minha part list ali dessas estruturas e consigo fazer o detalhamento de corte também para cada uma delas, né? É um ambiente bem interessante. Aproveitando esse contexto de estruturas, né? É possível que a gente trabalhe ali com frame analysis, né? Ou análise de estruturas metálicas. Não é uma análise ali que vai permitir a gente ter o grau de precisão de um Nastran, tá? Mas o próprio Inventor para a parte de estruturas metálicas, ele permite a gente fazer algumas análises básicas ali de frame, né? De quadros, onde a gente consegue imputar uma determinada carga, imputar o local de esforço, os pontos de conexão ali dessa estrutura metálica, e a partir disso descobrir ali os seus momentos de torção, seus momentos de rompimento, né?
e assim a gente consegue visualizar ali todos os parâmetros mecânicos, geométricos que a gente configurou, todas as propriedades de força e até fazer uma breve simulação. Aqui no caso é uma simulação estática, não é uma simulação dinâmica, tá? Então não vou ver a estrutura se rompendo, a estrutura flambando, mas ele está fazendo ali, está pegando ali cada uma das linhas de centro dessas estruturas e onde elas se conectam e permitindo que eu consiga visualizar ali, por exemplo, um momento de flambagem ali dessa estrutura através dessas linhas. Por isso que é uma análise estática, né? A gente vai visualizar ali a dinâmica nessas linhas, não na estrutura em si. Se eu quiser fazer um breve vídeo, gravar essa animação de rompimento de estrutura, de repente para laudar, para justificar uma estrutura mais rígida ou outra norma ali das minhas estruturas metálicas, também pode ser feito ali diretamente com essa telinha, com esse breve vídeo, com uma análise rápida, ainda ali no ambiente do Inventor. Então aqui ainda falando do Inventor, nós temos toda a parte de automação de design, né? E aqui eu gostaria de saber aí de vocês, rapidamente, tá? Gostaria que vocês respondessem no chat, se possível. Vocês conhecem, já ouviram falar de design paramétrico, do iLogic dentro do Inventor? Eu vou pedir só uma ajuda do João, do Ramon, para validarem aí no chat quais vão sendo as respostas, se a maioria conhece ou desconhece, só antes de eu entrar nesse tópico aqui. O ambiente iLogic dentro do Inventor. Show. Perfeito. Pelo que eu visualizei aqui, a maioria não conhece, tá? O ambiente iLogic, ele permite que a gente configure lógicas de automação de design, baseada em regras, né? Então, projetos baseados em regras podem ser entregues ali necessariamente a partir da gente fazer algumas pequenas configurações. Logicamente, você vai precisar conhecer um pouquinho de Visual Basic, se eu não me engano, é a linguagem de programação utilizada aqui dentro desse ambiente do Inventor, e, logicamente, toda a regra do teu projeto, toda a regra de negócio da tua modelagem. Você pode passar a entregar projetos ali para fabricação de maneira mais rápida, reduzir tarefas repetitivas, como por exemplo em um projeto com várias estruturas metálicas, eu poderia ter ali uma estrutura dentro do iLogic que me permite criar com um único botão a planificação e o salvamento em DXF para executar um corte a laser, por exemplo. Então, isso também pode ser feito. Isso traz para a gente mais tempo para inovar e a permissão de produzir orçamentos mais precisos. Para ficar um pouquinho mais visual, ainda nesse exemplo da esteira, né? Quando a gente trabalha com iLogic, eu trabalho com janelas e formulários ali dentro do Inventor, onde um dos níveis de automação em que eu consigo chegar é criar um formulário como esse aqui. Veja que alguns parâmetros previamente configurados, como altura, largura e comprimento, eles são criados aqui dentro de um Forms, dentro dessa telinha cinza que a gente está vendo, que ele permite que eu visualize ali, por exemplo, quantas pernas essa esteira vai ter, ela vai ter campo de proteção, não vai? E a partir disso eu consigo já, por esse formulário, ver todas as variáveis do meu projeto. Como assim, Pedro? Imagina só que eu tenho um catálogo para produzir essa esteira aqui e eu consigo automatizar isso no nível máximo ali desse formulário, onde eu clico, essa proteção de esteira aparece. Eu altero ali o nosso seletor, eu consigo colocar mais ou menos pernas nessa esteira, de uma vez só. Só que a grande diferença tá que eu não estou fazendo um pattern ali, colocando, por exemplo, 20, 30, 40 pernas. Eu estou seguindo um catálogo. Então, eu poderia colocar algumas regras, por exemplo, se essa esteira ela chegar a 3 metros, no máximo ela pode ter 9 pernas, porque é padrão de produção. Fugindo disso, nossa empresa pode entregar esse projeto? Ela pode, mas aí entra em um projeto personalizado, customizado. Com isso aqui eu consigo trabalhar de forma muito assertiva, especialmente quando eu tenho novos colaboradores na equipe e eu preciso treiná-los sobre as regras de projeto ali dentro dos meus itens. Então, o Inventor Logic ele vai permitir que a gente consiga automatizar tudo em formulários, seja no próprio ambiente de modelagem, no próprio ambiente de montagem, ou até mesmo no nosso campo de detalhamento, onde rapidamente a gente conseguiria preencher ali também toda a legenda do nosso modelo, toda a sua part list ali, lista de peças já previamente configurada. Para isso é necessário um pequeno conhecimento em programação.
os detalhamentos técnicos que a gente tem através do Inventor, né? Muitas pessoas não sabem, mas a gente consegue não só fazer as modelagens 3D, mas também trazer ali os projetos em 2D ali dos nossos modelos, montagens, peças, componentes, deixar algumas legendas salvas ali por padrão e através disso impulsionar cada vez mais os nossos resultados, as nossas saídas ali dentro do próprio Inventor. Isso facilita porque eu poderia exportar para DWG, para DXF e compartilhar também de repente com aquele fabricante, aquele fornecedor, ou até mesmo um cliente que me pede ali, eu só aceito desenho em DWG, por exemplo. Eu não preciso necessariamente modelar no AutoCAD para tirar meu desenho em DWG. Do Inventor eu consigo fazer isso e talvez com potencial, com poder de fogo muito maior ali, pensando em todas as normas, todos os tipos de cotas e listas que o Inventor me entrega. Falando um pouquinho aqui do Inventor Nastran, tá? Eu tenho aqui agora, já saindo lá do meu ambiente somente do Inventor e entrando aqui em funcionalidades que eu obtenho somente através da PDM Collection. Dentro do Inventor Nastran, eu tenho a possibilidade de trabalhar ali com alguns tipos de análise, né? Como análise de fadiga, análise de compósitos, linear estática, não linear, frequências modais ou randômicas, e até mesmo ali a parte de estresse térmico e as análises não lineares ali também para transferência de calor. E para ficar um pouquinho mais visual, eu trouxe algumas dessas análises aqui, né? Como por exemplo a não linear explícita, pensando que a gente tem dois objetos ali, né? No caso aqui do meu lado inferior à esquerda, dois objetos vão ter um determinado contato, um se trata de uma chapa metálica e o outro um corpo qualquer que vai entrar em contato e vai deformar ela ali, né? Então eu consigo ter essa visibilidade. A flambagem não linear, né? A gente visualiza aqui esse pequeno copo ali sendo amassado. É outro tipo de análise que a gente consegue aqui através do Nastran. E é bem interessante trazer aqui até uma curiosidade, nem todas as pessoas da indústria mecânica conhecem, mas toda essa triangularização, esse gradeado que a gente está vendo aqui nesse modelo à minha direita, por exemplo, são os triângulos que foram gerados ali dentro da visibilidade do Inventor, para que eu consiga fazer uma análise, né? Essas análises também são chamadas de análises de elementos finitos, né? Quando eu tenho um corpo, por exemplo, essa caneta aqui, ele tem infinitas possibilidades, né? Quando a gente faz a triangularização do modelo, eu deixo meu elemento finito. Então ele está finito através da quantidade de triângulos que forem gerados envolvendo essa malha, quase como se eu estivesse analisando a casca dessa caneta aqui. E a partir disso, a gente faz análise desses elementos finitos. Então, entendendo como cada triângulozinho aqui nessa estrutura se comporta individualmente e coletivamente, e como eles se relacionam ali com o outro. Tá? Então, por isso que a gente também conhece aí as análises do Nastran como análises de elementos finitos. Alguns outros tipos de análise que a gente tem, por exemplo, essa análise aqui que nós estamos fazendo de uma pequena flambagem ali, se eu não me engano, né? Onde a gente determina, por exemplo, um material de alumínio, faz a triangularização do nosso modelo considerando uma precisão de 1/10, com base na triangularização de modelo e geração de volume de malha, a gente imputa as cargas necessárias ali para nossa análise, determinando os pontos de fixação, os pontos que vão sofrer ali o esforço, determinamos a magnitude em libra-força, e a partir disso colocamos ali a nossa análise para rodar. No caso aqui eu tenho uma análise dinâmica, não mais uma análise estática, tá? Onde eu consigo visualizar o meu modelo ali sendo deformado de fato, seguindo ali a escala de von Mises, né? Escala que a gente vai conseguir analisar a fadiga, estresse ali dos nossos modelos. Para um modelinho como esse, se eu colocasse, por exemplo, uma nervura aqui no meio dele, talvez fosse resolver, dependendo da interação desse modelo, ou talvez se mantivesse na mesma estrutura ali para mim, aonde ele vai ter um rompimento ali e talvez eu precise fazer alguma adequação de projeto. Outras análises que a gente tem aqui é a térmica não linear de transiente, a gente vê nesse primeiro quadrinho, e a não linear de material hiperelástico, contatos e grandes deformações, e a não linear de contatos e grandes deformações ali no sentido de chapas metálicas também.
Seria ali algo próximo a uma conformação. Partindo adiante aqui um pouquinho, falando das outras soluções dentro da PDM Collection, a gente tem também o Factor Design Utilities. O Factor, ele na verdade vai ser como se fosse um add-in dentro do Inventor, então ele vai agregar funcionalidades a mais dentro do Inventor e permitir que a gente trabalhe ali com planejamento de produção, equipamentos técnicos de construção e projetos de construção em si, trazendo ambientes arquitetônicos ali do próprio Revit, né? Próprio Revit ou AutoCAD Architecture, né? Hoje é mais comum a gente trazer isso do Revit, através da integração de alguns produtos. Então, para que a gente consiga visualizar melhor isso, imagina só que eu estou dentro do AutoCAD Architecture, a partir da minha biblioteca de assets, sejam eles diretamente pegos do Inventor, do AutoCAD Architecture ou criados por mim mesmo em um momento anterior, eu posso fazer toda a montagem dessas esteiras, criar o meu layout Fabril e literalmente em questão de alguns instantes eu consigo abrir diretamente esse layout lá no Inventor. Porque como esses assets são integrados entre Inventor e AutoCAD Architecture, eu consigo fazer essa navegação ali entre o 2D e o 3D facilmente. E posteriormente, falando aqui agora do Navisworks, né, eu consigo fazer esse passeio 3D, essas análises de interferência, que a gente chama também de análises de clash ali, tudo dentro do Navis, considerando ali meu ambiente do Inventor e do AutoCAD. Se for necessário, eu posso atualizar a minha montagem até que ela se encontre no estado ideal, jogar isso para um ambiente de detalhamento e ali através da integração desses produtos, vou até voltar um pouquinho o vídeo aqui, através da integração desses produtos, eu tenho ali um detalhamento de layout Fabril, né? No caso ali, o detalhamento de uma célula de montagem específica, puxando ali os balonamentos para submontagens, montagens, e visualizar tudo através do próprio Navisworks, colocando ali, de repente, um cronograma de fabricação ali, à medida que cada item vai sendo colocado, pensando na nossa construção real desse projeto de layout Fabril. Vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante no e-book também, que eu vou mencionar aqui para vocês, mas só para a gente visualizar outras interfaces dentro do próprio Factory, né? Esses campos de montagem de esteira, onde a gente consegue trazer esses assets prontos, determinar a altura, largura, comprimento, formato, né? Ou então criar os nossos próprios assets, permitem que a gente consiga montar rapidamente opções de layout Fabril. Não necessariamente eu posso fazer isso só para montar um layout Fabril que vai ser de fato montado, mas eu posso remodelar, né, fazer ali como se fosse uma transformação digital da minha fábrica e analisar se onde o meu maquinário está me entrega ali as saídas mais eficientes, as saídas mais efetivas. Então, eu não preciso fazer algo novo, eu posso fazer ali uma redisposição do meu equipamento Fabril. Aqui para trazer um pouquinho luz a esses temas, eu tenho aí as aplicações conectadas ao Factory ou diretamente ao Inventor, como sendo o próprio AutoCAD, seu ambiente Architecture, o Autodesk 3ds Max, Navisworks, o Recap Pro, que eu poderia também trazer uma nuvem de pontos aqui para fazer uma análise de colisão da edificação, das estruturas da minha empresa, do meu layout Fabril e de repente algum equipamento ou estrutura escaneada que veio do Recap, e o próprio Volt pode se integrar a esse fluxo também. Falando aqui do Autodesk Volt Basic, né, é uma das soluções que vem junto da coleção de produto, design e manufatura, mas tem ali o seu upgrade, que é o Volt Professional. O Volt Professional ele é adquirido separadamente, tá? Então ele é uma aplicação que ela dá um passo a mais de controle e governança ali de arquivos de engenharia para você, mas o próprio Volt Basic que já está na coleção, ele pode ser um primeiro passo para que você comece ali a trabalhar com alguns recursos de gerenciamento de documentos de engenharia. Ter um ambiente mais seguro, um controle de acesso, uma vez que o Volt ele trabalha com sistemas de check-in e check-out de arquivos, tá? E quando eu falo check-in e check-out, imagina só, eu tenho toda a minha estrutura de arquivos em um servidor físico ou virtual, por exemplo, né? E eu estou aqui modelando no Inventor. Se eu vou puxar um arquivo que está salvo ali no meu hub de engenharia, no meu server de engenharia, eu estou dando um checkout dele, do servidor. Então eu estou tirando ele do servidor. Vou fazer as minhas modelagens, atualizar, modificar o que eu tiver que modificar nesse arquivo, e aí eu vou dar um check-in, levando ele de volta para o meu servidor. Tá? Essa é a dinâmica de funcionamento do Volt. Temos ali a indexação automática de propriedades, né? Se eu falasse aqui para o João,
pega aí para mim, por favor, uma montagem que a gente fez para o cliente XYZ em 2018. Ele vai falar, ó, legal, qual que é o nome do cliente? Ele vai buscar muito provavelmente pelo nome do cliente ou pelo nome do projeto. Só que se eu lembro o nome do cliente, mas não o projeto, como o arquivo foi salvo, mas eu lembro alguma propriedade que está dentro desse arquivo, seja um PDF, por exemplo, ou até mesmo um DWG. Hoje, se eu não tiver um Vault implantado, eu não consigo pesquisar por essas propriedades. A menos que eu tenha uma boa organização, ou que a minha empresa tenha uma boa organização para salvamento dos arquivos, pensando em arquivos legados que a gente já projetou, já entregou em algum momento, a gente acaba se perdendo. E talvez esse seja um dos pontos onde a gente perde mais tempo ali nos nossos projetos. A gente precisa localizar alguma informação. E a gente sabe que no mundo da engenharia, né, falando aqui para engenheiros, projetistas e designers, a gente sabe que no final das contas, tanto a gestão, os encarregados, pensa que projetista faz pastel, né? Você vai entregar ali em 5 minutos. Preciso que você ache esse arquivo aqui para ontem, tudo é para ontem, né? E nunca é tão rápido, porque às vezes a gente lida com um volume de arquivos pesado, ou até mesmo uma quantidade de arquivos muito grande para que a gente localize rapidamente. Volt permite que a gente localize ali através da indexação automática dessas propriedades que estão dentro de um PDF, que estão dentro de um DWG, por exemplo, executando ali pesquisas avançadas. Outra situação muito comum é a cópia inteligente, né, o copy design que a gente tem ali de conjuntos. Imagina que eu tenho ali, para esse mesmo cliente, XYZ, um projeto A, que o meu cliente ABC ele está pedindo um projeto que é muito parecido, só que tem algumas pequenas alterações. O fluxo natural de eu fazer é copiar os meus projetos aqui desse meu cliente XYZ, jogar para uma pastinha do meu cliente ABC, modificar o que eu tenho que modificar e entregar. Isso é tranquilo e resolve rápido. Mas e quando eu precisar acessar esse mesmo arquivo que eu copiei ali, que tem a mesma raiz, a mesma natureza, ele vai estar igual ou ele vai estar com as modificações que eu fiz para esse meu segundo cliente? Porque quando eu só dou um copy-paste, né, uma cópia e cola normal dentro do Inventor, eu acabo não levando todas as propriedades necessárias, ou até criando uma certa duplicidade ali. O copy design ele permite que eu execute uma cópia de maneira inteligente, mantendo o que é do meu cliente XYZ para ele e mantendo o que é do meu cliente ABC para ele, sem misturar ali os dois caminhos de cópia, tá? E fora isso, a integração aos produtos da Autodesk com os produtos da Microsoft, do Microsoft Office, né? Então a gente tem aí Word, Excel, PowerPoint, são documentos que a gente usa na engenharia também, né? Quando eu falo quais são os seus documentos usados na engenharia, talvez, se você é um usuário de SolidWorks, você me fale, o SLD PRT, SLD, ASM, que é a extensão de montagem ou peça individual do Solid. Se você usa o Inventor, você vai me falar que é .ipt, .iam, né? Ou .dwg. Só que fato é que a gente lida com muito memorial de cálculo, apresentações que a gente cria, planilhas de Excel, e tudo isso, muitas vezes, num fluxo de trabalho natural, se perde, a gente não considera, mas também são documentos de engenharia. Então, no Volt, eu consigo criar essa redundância ali de amarrar os arquivos que pertencem a um determinado projeto, né? Aqui, eu não sei se a gente vai conseguir visualizar, vou até dar um ESC aqui, sair da minha apresentação. Como eu vou te instalado, ele até aparece aqui dentro do meu próprio PowerPoint, né? Como eu já instalei, já previamente configurei ele, eu poderia falar que essa apresentação aqui que eu estou fazendo para vocês, ela vai pertencer ali a um determinado projeto em questão. Então veja que ele cria essas abas aqui a mais dentro do meu próprio projeto. Legal? Retomando aqui um pouquinho do Naves, que eu comentei ali, dentro do ambiente do Factor Design Utilities, eu tenho a possibilidade de fazer o gerenciamento de interferências, um cronograma de instalação ali também desse meu layout Fabril, e fazer toda a análise de clashes, né? Que é verificar se dois corpos estão ocupando um mesmo espaço, né? Então essa análise de interferências, como a gente também conhece. Isso é muito comum quando eu vou comprar um maquinário novo, por exemplo, né? Eu vou instalar na minha fábrica, mas eu não me dei conta de que ela vai esbarrar em uma tubulação, de que ela vai esbarrar em uma viga estrutural. A gente não pode só tirar a tubulação, só tirar a viga estrutural. A gente tem que repensar ali num posicionamento mais estratégico dentro do nosso layout Fabril. Legal? Até um ponto legal do Navisworks, falando sobre análise de interferências, é que o Navis ele permite a gente fazer
exatamente todo esse fluxo, considerando, por exemplo, uma fiação de alta voltagem, ou até uma calha de alta voltagem. Pensa só, que eu tenho aqui, novamente, pegar o exemplo da minha canetinha aqui, eu tenho essa caneta, como se fosse a seção frontal de uma fiação elétrica, e é uma fiação de alta voltagem, né? Eu sei que dois corpos ocupam o mesmo espaço se qualquer coisa passar por essa fiação, mas sabendo que é uma fiação de alta voltagem, eu poderia colocar um offset aqui, eu poderia colocar uma interferência falando, ó, essa fiação ela é de 2 polegadas, eu vou colocar um campo de interferência de 5 polegadas, para que se alguma coisa ficar perto num raio de 5 polegadas, ele não tem interferência elétrica ou eletromagnética ali dentro do meu modelo, pensando nas máquinas que a gente vai colocar. Isso é uma boa estratégia para a gente trabalhar ali pensando em agregar o Navisworks às nossas funcionalidades dentro da PDM Collection. Temos o Recap Pro também, tá? O Recap Pro, só antes até de passar esse vídeo aqui, falar para vocês que ele não faz o escaneamento de nuvem de pontos, tá? Ele trata as nuvens de pontos, então a gente vai trazer ali os formatos adequados após o nosso escaneamento, seja através de um VANT, né, um veículo aéreo não tripulado, ali como por exemplo um drone, ou até mesmo um escaneamento fixo, como a gente viu nesse escaneamento aqui, e eu posso trazer essa minha nuvem de pontos, como está bem esboçado aqui, para dentro do Inventor. Eu consigo fazer uma análise de interferências dentro do Navisworks, tá? Vendo se essa nuvem de pontos ela interfere em algum ponto ali do que eu fui criando dentro dos meus outros modelos que eu joguei para dentro do Naves, ou eu consigo jogar ela para o Inventor para que ela me sirva de parâmetro para tirar uma medição, fazer uma remodelagem, ou até mesmo agregar isso em um projeto de layout Fabril que eu tenha criado anteriormente, tá? Mas eu ainda vou precisar remodelar. Eu não consigo transformar a nuvem de pontos em um sólido, né? Eu vou precisar remodelar ela ali ou usar ela como uma referência, né? A gente chama bastante isso de engenharia reversa. Quando eu estou no mercado de AIC, né, arquitetura, engenharia e construção, é muito comum que esse processo de remodelagem a gente também conheça com o nome de as-build, legal? Outra aplicação possível que a gente poderia ter aqui é, como eu mencionei, do treinamento que eu vou ministrar aí em breve, referente à nossa modelagem dentro do Fusion com base em nuvem de pontos. Então, eu poderia escanear um componente qualquer, levar ele para dentro do Fusion, fazer a modelagem dele como um sólido e jogar ele lá para o meu Inventor, depois de modelado com base na nuvem de pontos, para que eu utilize ele dentro de uma montagem. Então, vai depender muito do que você quer fazer, o que você precisa fazer. Mas a gente tem infinitas possibilidades aqui, pensando no que a PDM Collection nos oferece. Temos o 3D Max. 3D Max ele é bastante utilizado na indústria de mídia e entretenimento, né? E aqui nos contextos da PDM Collection a gente pode utilizar ele para renderização de imagens com alto nível de fotorrealismo e uma renderização ali de animações com qualidade cinematográfica, então uma alta qualidade. Pensando aqui em algumas imagens criadas de uma fábrica, eu teria toda essa visibilidade de jogo de sombras, luzes, texturas ali também, como a gente visualiza, ou então imaginando que eu vou transformar isso em um vídeo de apresentação para o meu cliente final. Esse é o nível máximo de refinamento, né? Um dos níveis máximos de refinamento que a gente pode chegar ali pensando na utilização do 3ds Max no nosso contexto fabril, né? Então, desenhando aqui um pequeno sistema de embalagens, logicamente ali promovendo o logo, a marca da Autodesk, encaixotando, né? Ou melhor dizendo, embalando ali todos os nossos sachês ali, seja lá de qual produto esse for, mas conseguindo visualizar ali um nível que a gente consegue chegar de visualização e renderização gráfica ali com o 3ds Max. Volto a dizer, aqui nesse caso especificamente, pontualmente, é bem importante que você se atente aí aos requisitos de sistema, tá? Que o Autodesk 3ds Max te pede. Talvez você precise de uma máquina mais robusta para conseguir chegar num resultado como esse aqui. Não falei até agora, mas é importante comentar aí do Fusion também. O Fusion ele oferece quase tudo isso que a gente falou até aqui, né? Então, todas essas funcionalidades e recursos, logicamente que pensando ali em uma quantidade de peças menor, mas o Fusion por si só, ele me oferece algumas dessas funcionalidades. Nem sempre ele isoladamente vai resolver todos os problemas da sua indústria, mas a gente vê se tornando cada vez mais popular a utilização do Fusion nas nossas PMEs brasileiras, né? Nas nossas pequenas, micro pequenas
micro, pequenas e médias empresas aqui no Brasil. Fusion ele resolve muitos problemas do dia a dia, integra com muita coisa e vale a pena ser testado dentro do contexto da PDM Collection também. Trazendo um pouquinho aqui do Fusion, né, em uma forma mais diagramada, o Fusion ele vai fornecer para a gente soluções dentro do nosso processo para um ciclo completo de desenvolvimento de produto, tá? Veja que eu não estou falando de máquinas e equipamentos, estou falando aqui de produtos, talvez uma quantidade de peças menor, designs mais complexos, superfícies mais complexas. Então, eu tenho ali produto e definição, pensando nesse primeiro pilar. O segundo, que é a nossa engenharia, a engenharia de produção, e o meu chão de fábrica, pensando ali na fabricação. O Fusion ele vai atender desde o desenhista até o meu engenheiro mecânico, o meu analista, o engenheiro elétrico. O Fusion ele tem um ambiente específico ali para a parte eletrônica, né? O Fusion Electronics. Ele atende bastante a parte de PCB e análise de sinal de integridade. Até o meu engenheiro de manufatura, meu programador CAM. Aqui a tradução veio como maquinista, né? Mas seria o meu próprio operador de máquina, né? Então ele vai me atender de múltiplas formas aí, pensando em tudo que o Fusion pode nos entregar. De maneira um pouquinho mais breve, trazendo aqui para vocês uma síntese geral da nossa apresentação de hoje, considerando a utilização do Fusion, a própria utilização da PDM Collection. Trouxe aqui um pequeno desenvolvimento de produto de forma mais acelerada, né? Mas só para que a gente possa visualizar alguns dos produtos que a gente pode entregar, colaborando aí com o Fusion, o Inventor e todas as aplicações que se conectam dentro da PDM Collection. Então, antes de vocês saírem, gostaria de agradecer aí por cada um de vocês ter vindo, ter participado aqui da nossa live. A Abra Software e eu, Pedro, agradeço a participação de cada um de vocês. E como prometido, trazer aqui também, de forma bem breve, né, um pouquinho do e-book que a gente está produzindo e logo vai disponibilizar para vocês. Eu sei que aqui eu falei de bastante conteúdo, eu tentei focar mais em soluções e aplicações do que ficar falando nome de software a todo momento, né? Mas todas essas funcionalidades, elas parecem muito distante, muitas vezes, do nosso dia a dia. Talvez você fale, Pedro, nossa, mas é muita coisa, eu não vou usar tudo isso. Ou até você enxergue uma forma de utilizar, mas por onde começar? A ideia desse e-book é trazer um pouquinho, não um resumo de software ali, mas te dar uma trilha de conhecimento, um caminho prático de como você vai aplicar isso ali, pensando no seu dia a dia, né? Então, já destaco aqui na segunda página a necessidade do inglês, tá? Pelo menos para leitura, para a parte de ouvir, né? Porque eu já trago aqui alguns materiais, mini cursos, tutoriais, mini treinamentos ali, que você vai poder ter acesso diretos da Autodesk, tá? Então, o que eu fiz aqui foi estruturar isso de uma forma lógica, para que você consiga assistir, não gastar muito tempo e colocar em prática ali, ter ali um get started, né? De forma rápida e uma trilha lógica de conhecimento. E aqui eu trago um pouquinho tanto do Inventor, né, como ferramenta de design paramétrico para a gente, um guia do Inventor Quick Start Guide e próximos passos que você pode seguir ali, como simulação de produtos com o Inventor Nastran, abordagens modernas ali, a documentação de fabricação e por onde você começa em cada um desses tutoriais. Trago ali também dos principais produtos, não cheguei a fazer para todos os produtos aqui, mas, por exemplo, Fusion, como você inicia rapidamente, quantos tutoriais tem, quanto tempo você vai gastar, e ali, por exemplo, aprenda Fusion CAM em 90 minutos, né? Se eu clicar aqui, eu estou deixando amarrado com hiperlinks que vão levar vocês para essa página do Autodesk Learning, tá? Então ali, para alguns dos tutoriais, vocês vão ter ali todo o curso, todo o treinamento, alguns materiais para poder baixar e utilizar também, e clicando aqui Start Model,
você já consegue iniciar ali esse treinamento. Não precisa de nenhum tipo de cadastro, não precisa de nenhum tipo de inscrição. Como eu reforcei, esses treinamentos eles estarão aqui em inglês. Você pode traduzir aqui a sua guia e visualizar ali pelo menos algumas das legendas em português. Ou, se você preferir, você pode baixar ali também o vídeo e as legendas para estar utilizando. Outros pontos que eu trago aqui é do próprio Autodesk Vault Basic, o próprio AutoCAD, pensando no AutoCAD mecânico, para quem ainda prefere estar ali no 2D, como iniciar com Factory, com Recap Pro, Navisworks e 3ds Max. Então, marketing de produtos, apresentações para clientes, animações explicativas e realidade virtual. E soluções completas especializadas, pensando em tudo aquilo que eu não abordei aqui com tanta profundidade, mas que vai ser interessante, como, por exemplo, a parte de CAM, otimização topológica, que eu já abordei em lives anteriores, Inventor Nesting, Inventor Nastran, e trazer ali isso separado para vocês ali, quem vai usar o que em qual momento, né? Se você é mais iniciante, quem está começando exatamente do zero agora, é essa trilha de conteúdo. Para equipes e empresas, se você está assistindo isso em parceria com mais algum colega de trabalho, tem essa trilha aqui. Para profissionais com experiência em CAD, você pode focar nos diferenciais do que eu estou entregando aqui. E para profissionais que vão apenas visualizar, talvez o pessoal de compras, analista, ou até mesmo de vendas, também estou separando algum conteúdo aqui, para que isso seja um guia norteador para toda a tua empresa, independente dos teus ciclos aí e de qual momento da tua carreira você está. Sua jornada ela apenas começou e eu espero que você passe a utilizar cada vez mais os produtos da Autodesk ali, da PDM Collection, né? A Product Design and Manufacture Collection. Bom, fica aqui meu agradecimento para vocês Boa, e Pedrão. passo aí para o João. Te agradeço, cara. Muito bacana. Eu vi que tem bastante conteúdo aqui que você compartilha também para acelerar aí a questão da adoção das plataformas, das tecnologias. Mas tem uma dúvida aqui também, eu não sei, a pessoa não se identificou, mas também fiquem à vontade em colocar aqui dúvidas no chat, ou, de novo, posteriormente, quando a gente enviar a gravação, fiquem à vontade de fazer um comentário no YouTube ou realmente responder as nossas mensagens. E a dúvida aqui, Pedro, é assim, qual é o tempo de aprendizado dessas ferramentas? Existe algum plugin já pronto para otimizar o Inventor ou o Fusion? Essa é a pergunta. Perfeito. Eu vou separar ela em duas partes, tá? Dentro aqui desse materialzinho que eu montei, eu coloco eles até como get started, né? Por exemplo, todo completo zero no Inventor. Se eu fizesse esse treinamentinho aqui em inglês do próprio Inventor, eu estou prevendo aqui de 6 a 8 horas para que você assista e reproduza, pelo menos o que é abordado aqui, para que você saia do completo zero e consiga utilizar. Aplicações como essa aqui que eu mostrei dentro dos nossos slides anteriores, né? O próprio 3D Max que eu mostrei nesse vídeo, né? Logicamente, isso aqui não é tão rápido, eu não consigo tirar isso com meia dúzia de cliques. Talvez vai ser mais fácil eu fazer todo o meu projeto, gerar algumas imagens, mesmo que não forem tão boas ali no próprio Inventor, e jogar isso para uma IA para fazer ali uma apresentação mais realista. Esse é o caminho mais curto e mais rápido. Mas pensando na aplicação das ferramentas Autodesk, com esses Get Starters você consegue demorar ali. Estou tentando montar um conteúdo que você consiga fazer isso entre 10 a 12 horas, as aplicações mais básicas, para você já conseguir usar uma, integrar com outra e fazer essa ponte com mais do que uma. Perfeito, tá ótimo.